Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, né, diante da presença do Senhor. Mais um dia a gente buscando a sua face. Mais um dia a gente tendo propósito na presença do Pai, né? Shalom, Poliana, todos sejam bem-vindos. Eu tô aqui aterrorizada aqui com as imagens que eu vi agora. Aqui nós estamos debaixo de temporal, mas vou tentar fazer a live, né? Vou tentar fazer a live. E espera só um pouquinho, espera só um minutinho. Vem lá, Amanda. Só um pouquinho, gente. Minha gata estava lá fora e aí ela entrou. E eu tô aqui. Boa noite, Joelisa. Todos que entraram aí sejam muito bem-vindos. E eu tava vendo a capa da The Economist, né? Mês passado saiu uma, mas tinha poucas coisas, mas esse mês eles detonaram a capa. Boa noite, Rosane. E tava buscando ver, né, se alguém tinha decifrado já alguma coisa, mas tá todo mundo atônito ainda com a capa, né? A capa, ela é muito rebuscada, né? Se 10% do que tá ali acontecer, o mundo desaba. Shalom, Andréia, o mundo desaba. Mas, e aí eu tava lendo, né, aqui, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, né? É com eles que nós temos que lutar. É claro que paz do Senhor, já, que é claro que aqui é o palco, né? Aqui é o campo de batalha. Principalmente a nossa mente, ela é o campo de batalha. E com a nossa mente, meus irmãos, nós temos que clamar o sangue de Jesus em todas as situações, mas principalmente quando a batalha está firme aqui. Shalom, Sandra. E muitas das vezes nós achamos que a nossa luta é contra as pessoas, né, que nos cercam, e não é. A nossa luta é contra aquele que guerreia nas nossas mentes, né? Aquele que coloca nas nossas mentes aquilo que não deveria entrar. E nós, às vezes por ignorância, ou por não saber conviver com pensamentos intrusivos, né? Pensamentos intrusos, nos deixamos dominar por esses pensamentos e Satanás começa a ganhar força, entende? Então nós precisamos buscar a Deus de uma forma correta. Às vezes tem pessoas que acham que sabem lutar, mas não sabe, irmão. A gente não sabe lutar. Essa luta é uma luta ferrenha. Se nós não estivermos com a palavra de Deus na nossa mente, nós não estivermos com a leitura, né, colocada aqui, decorada. Decorar é decorar mesmo. Quando a gente fazia no primário, né? Eu sou das antigas ainda, né? No meu tempo era escola primária, né? Eu sou das antigas. E na escola primária a gente decorava tudo, né? Não decorava? Eu lembro que minha mãe passava a tarde inteira comigo para uma prova. Eu decorava tudo. E até hoje eu tenho tudo guardado na minha cabeça. Mas não tenho guardado como o povo diz aí, né? Que não sabe pensar. Não, eu sei pensar através daquilo que eu decorei, daquilo que eu... Isso me levou a pensar, né? Então eu digo para você, nós temos que entrar no pré-primário da palavra. Boa noite, Marisa. Entrar no pré-primário da palavra, né? Acho que nem existe mais, nem esse termo existe mais. Mas entrar e decorar a Bíblia enquanto essa palavra está na nossa mão. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um projeto de lei aí, que se esse projeto se concretizar, parece que ia ser assinado hoje esse projeto. Essa Bíblia nossa aqui vai mudar toda.
essa Bíblia que nós temos, o que vai vir agora vai ser totalmente mudado. Entenderam? Então nós precisamos estar com essa Bíblia aqui dentro de nós. Nós temos que ler, irmãos, nós temos que ler. Nós temos que buscar a Deus e pedir a Ele que nos dê capacidade, perseverança para ler a Bíblia. Tá? Shalom, pastor Luiz. Tem gente, shalom, Leninha, tem gente que acha que a Bíblia só escutando já tá bom. Não, você precisa ler também. Ainda bem, pensei em você agora. Ainda bem que tá lendo. Precisa ler, precisa ler. Olha, presta bastante atenção. A palavra de Deus diz assim: que o Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que vos tenho dito. Shalom, Miriam. Só que tem um detalhe. O Espírito Santo não é adivinho. Peraí, só um pouquinho, gente. Vai, Luna, entra logo lá. Vai, anda. O Espírito Santo não nos faz adivinhar, tá? Ele vai fazer você lembrar daquilo que você leu. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você leu. Então, viu, Paula? Não brinca não, que o negócio é sério. Paz, Irene. O negócio é sério. Graça e paz, Val. O negócio é muito sério, é mais sério do que nós estamos imaginando. Nós já estamos... Essa revista da The Economist que saiu aí hoje, ela é tão conturbada, ela é tão cheia de informação, que você fica perplexo. Teve um jornalista que diz, paz, Tânia, shalom, Luciana. Um jornalista que disse, gente, 10% dela se concluiu ano que vem, nós estamos perdidos. Coisas horríveis tem ali. Tem aqueles negócios, aquelas, né? Sem volume. Entra e sai de novo. Aquelas ampolas, né? De dar picada no braço dos outros, junto com mísseis. Coisa tenebrosa, se vocês verem na revista. Shalom, Vanise. E como é que nós vamos vencer tudo isso? Na força do braço? Não tem jeito. Não dá para vencer na força do braço. Então nós vamos ler, né? Vamos ler 6 de Efésios, paz, Vânia. É um capítulo que tá todo mundo, acho que são as pílulas da Matrix. Exatamente, vermelho e azul, tudo em vermelho e azul. Nós vamos ler 6 de Efésios, tá? Do versículo 10 em diante. Eu sei que todo mundo tá cansado, né, de ouvir essa parte, mas foi aquilo que Deus falou comigo. A hora que eu tava vendo aquela capa daquela revista, porque é aterrorizante, aterrorizante. Eu vou tentar ampliar ela e vou fazer prints de parte por parte para a gente poder entender direitinho, né? Para a gente poder averiguar o que eles estão dizendo. Nem o pessoal que é rapidinho para investigar, tá todo mundo parado. Todo mundo parado. A capa é confusa. Não foi que nem a capa do mês passado. A capa do mês passado foi uma capa tétrica, mas uma capa que dava para você ver, né? A grosso modo. Mas nessa não. Nessa você tem que pesquisar. Shalom, Eliane. Você tem que pesquisar, você tem que pensar. Tá todo mundo assim, pasmo. Todo mundo pasmo. Mas vamos lá. Vamos ler, né? 6 de Efésios, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para enfrentar o que vem vindo aí, se você não tiver fortalecido no Senhor, você não vai passar. Não vai. E na força do seu poder, como é que eu vou fazer para ter poder? Vida de oração, vida de renúncia. Meu irmão, se nós não renunciarmos à nossa carne, se nós não renunciarmos, entendeu? Exatamente, a confusão é a tribulação. É uma capa confusa. É uma confusão total. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, escuta bem isso, nós não vamos ser capazes de enfrentar aquela capa lá.
Presta atenção. Eu sei que Satanás não é perfeito. Não é perfeito. Tudo que ele faz, ele não faz a tampa direito, né? Então aquilo tudo que tá ali não vai se concretizar tudo, uma parte. Mas o que acontecer ali, você pode ter certeza que vai atingir muita gente. E nós estamos num momento aqui, no nosso país, que se você ainda não percebeu, mas nós estamos caminhando a passos largos para uma perseguição em massa. Boa noite, Suzana. Se você ainda não percebeu, nós estamos caminhando para uma perseguição em massa. Entenderam? Eu não sei se vocês viram agora há pouco, né? O trombeta, junto com um dos homens mais procurados do mundo por terrorismo, né? O presidente hoje da Síria, que ficou no lugar do Bashar al-Assad. E ele com um homem dentro da Casa Branca. Aquele homem, ele esteve aqui no Brasil agora, nesse negócio que tá tendo aí. Boa noite, Suzana. Olha para você ver a confusão. Ao mesmo tempo que é de direita, boa noite, Fatinha. Ao mesmo tempo que é de direita, que é dos bons costumes, e está aliançado com terroristas, ao mesmo tempo que é de Israel, está dando a mão para terrorista, para homem que mata os cristãos. Lá na Síria eles estão acabando com os cristãos na Síria. Um homem que vai entrar para defender os cristãos na Nigéria, acho que é Nigéria, né? E de repente tá com um homem que mata cristãos. O que é isso? Que confusão é essa? Por isso nós precisamos, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Exatamente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A nossa armadura, meu irmão, não é mundana, não é terrena. A nossa armadura é celestial. A nossa armadura é conquistada na obediência. A nossa armadura é conquistada na oração. A nossa armadura é conquistada na renúncia. Shalom, Joelma. Conquistada na renúncia. Sempre vamos ver o que a Bíblia diz sobre a Síria. É a Síria que vai ser destruída, né, pastor? É a Síria, né? E o homem, né, também tem alguma coisa que pode ser que o homem venha de lá, né? Vamos aguardar, né, para ver o que é. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. As ciladas estão aí. As ciladas estão na nossa frente. E muita gente não está percebendo. Amém. Shalom para você também, Luísa. Deus te abençoe, viu? Um beijinho no teu coração, tá bom? Fica firme com Jesus, tá? Lê a Bíblia. Pede pra mamãe ler a Bíblia para você ou você lê a Bíblia pra mamãe, tá bom? Deus te abençoe. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Um homem que diz que é convertido ao judaísmo, que tem uma pastora que ora por ele, que invoca anjos para protegê-lo. Estranho, né? E agora de mãos dadas com um homem que é muçulmano, que, como diz a Poliana, mata, né? Leva para o outro lado crianças, mulheres e cristãos, né? Não, tá, chegou na hora, acabei de começar. E cristãos, que mundo é esse? E diz que nós temos que ter, um lado, né? Que lado é que ele está? Que lado esse homem está? A pergunta que não quer calar. E nós? Nós precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Nós não vamos lutar contra ninguém, irmãos. A nossa luta é espiritual. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nossa luta não é contra pessoas, não. Nossa luta é contra principados, contra potestades. Olha, principado, potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Quanta coisa, nos lugares celestiais. E agora elas já estão aqui, porque os céus têm que estar limpos para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses anjos caídos não vão poder estar nos ares. Eles vão ter que descer. Aliás, eles já estão descendo. Apocalipse 12 já está se fazendo presente. Miguel e seus anjos estão lutando contra o dragão. E o dragão vai descer com 1/3 daqueles que se rebelaram contra Deus. Eles são os principados que dominam nações. Contra as potestades, aliás, dominam os territórios, né? Os principados são territórios. As potestades são as nações, as cidades. Os príncipes das trevas que regem isso aqui. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Que dia mau é esse? Já chegou. Nós já estamos neles. Eles só vão piorar. E havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, nós precisamos estar firmes. Meu Deus, como é que eu vou fazer para ficar firme? Meu irmão, só tem uma coisa para se fazer, é se render aos pés do Senhor. Só tem uma coisa a fazer, é falar com o Senhor. Senhor, eu não sou nada, mas eu espero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Boa noite, Maris. Senhor, eu não sou nada, eu não sou digna, mas eu espero que o Senhor tenha piedade da minha vida. Senhor, eu não sou nada, eu sou um vaso quebrado, mas eu te peço, me põe na roda do oleiro para que eu possa ser achado por digno de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Senhor, eu quero resistir no dia mau. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero, apesar de eu não ter condições de caminhar. Parece que eu, né? Quantos de nós que parece que as amarras nos seguram, né? Boa noite, Fabiana. As amarras nos seguram. Quantos de nós estamos amarrados? Quantos de nós estamos com uma guerra na nossa mente, dizendo assim: você não é de nada, você não vai conseguir nunca. Boa noite, Lucirene. Você não vai conseguir nada. Você não é nada, você não presta para nada. Deus não te quer. Quantas vezes esses pensamentos vêm na nossa mente? O que você vai fazer? Tem que vencer. Tem que vencer. Como é que eu vou vencer? A autoridade do Espírito Santo. Pedir a Deus, Senhor, me dá autoridade para expulsar esse pensamento intruso no meu ouvido. Esse pensamento que diz que eu não sou nada. Mas a tua palavra diz: diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Senhor, eu estou tentando sair da maldade.
Eu estou tentando sair dos meus olhos invejosos, porque eu tenho inveja dos meus irmãos, eu tenho inveja da minha cunhada, eu tenho inveja do meu sobrinho, eu tenho inveja desse, daquele outro, e eu não posso. Os meus olhos têm que ser olhos bons, não pode ser olhos de chama de fogo para o mal. Você já viu aquele povo que quando vê uma planta, a planta desmonta? Você já viu isso? Você já viu aquele povo que quando olha para você, você simplesmente começa a chorar? Você já viu esse tipo de gente? Tem muito crente. Boa noite, Meire. Tem muito crente desse jeito. Que quando ele põe o olho no outro, ele desmonta o outro. E como é que nós vamos fazer para ficar livre disso? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você tem que resistir. Como é que eu vou resistir? Obedecendo a Deus. Quando o espírito da inveja quiser te pegar, você clama. Clama ao Senhor para expulsar esse espírito de inveja da tua vida. Isso é um espírito, irmão. É um espírito que você acaricia dentro de você. Entendeu? É um espírito que você acaricia dentro de você. E cada vez que você acaricia ele, ele aumenta o teu poder de inveja. Ele aumenta o teu olhar maligno. Presta atenção. Isso acontece no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Nós precisamos decidir a quem nós vamos servir. Ou os espíritos que nos querem levar para a desgraça, entendeu? Ou a minha vida com Deus limpa, entendeu? É exatamente, olho gordo da amiga. Salomão diz, né? São as portas do inferno, né? Cuidado, meu irmão, para você não ter portas de inferno nos teus olhos. Cuidado, toma cuidado, nós vamos limpar o nosso caráter, limpar a nossa vida. Para você estar revestido do poder de Deus, você precisa se limpar. Você precisa tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Você precisa tirar a raiva que você tem da tua família. Você precisa tirar da tua vida a raiva que você tem por aquela vizinha, por aquele amigo de trabalho, aquele companheiro lá de trabalho. Pelo teu patrão, que você tem ódio, aversão dele. Você precisa tirar isso da tua vida. Desse jeito você não vai conseguir vencer. Você tem que vencer. Como que eu vou vencer, Ruth? Como é que eu vou vencer? Vencer com a palavra de Deus. Jesus venceu, está escrito. E nós também. Clamar a Deus, Senhor, me dá força para eu limpar o meu corpo. Dá força para eu limpar meus sentidos. Dá força para eu limpar minha mente. Dá força, Senhor, para eu ser uma nova criatura em Ti. Tenho 10 anos de crente e não consigo ser uma nova criatura. Tá complicado, hein? Tá na hora de você decidir. Você quer o céu ou o inferno? Os dois, transitar entre os dois você não vai poder. Você vai ter que escolher ou um lado ou o outro. Não tem como escolher dois. Dois não dá. Então, você vai cair no meio. Presta atenção. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós precisamos ter a verdade na nossa mente. Jesus é a verdade que liberta. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Se você não lê, como você vai conhecer o caráter de Cristo? Se você não lê, como você vai conhecer os desígnios de Deus? Se você não lê, como que você vai poder resistir ao diabo? Não tem como, irmão. Não tem. Você precisa ler. Aí você pode falar, mas irmã Ruth, você só fala isso toda vez. Mas, meu irmão, nós estamos no tempo final. Nós já estamos no respiro final desse mundo. Hoje está fazendo 400,
Falta 494 dias para o término da geração da figueira. E nós ainda estamos crus. Nós ainda estamos com aquela sensação que nada vai dar certo. Por que essa sensação? Porque eu não estou buscando como eu deveria buscar. Eu não estou lendo como eu deveria ler. Eu não estou vivendo como eu deveria viver na obediência da palavra. Eu estou vivendo de qualquer jeito, eu estou vivendo do jeito que dá. Para Deus não é assim, não é do jeito que dá. É do jeito que a palavra manda. Todo dia tem que ser um pouco. Todo dia você aumenta a dose da obediência. Todo dia você clama a Deus e aumenta a dose da tua obediência. Todo dia você tira de você um penduricalho do diabo. É assim que você vai tomando posse da obediência e vai ficando resistente para o dia mau. Bem-aventurado que o pastor colocou, aqueles que leem aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Meu irmão, nós não temos mais muito tempo. Se você não acudir a tua vida agora, você não vai ter força para resistir. Estais, pois, firmes, cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Você precisa viver na reta justiça. Você precisa parar de falar mal do teu companheiro. Você precisa parar de falar mal daquele que anda na rua. Você sempre tem uma piadinha para colocar em alguém. Passa alguém na tua frente e você faz uma piada daquela pessoa. Deus não se agrada disso. Não. Deus não se agrada disso. Ai, irmã Ruth, nós vamos viver todo mundo de cara feia? Não, meu irmão. Mas você tem que ter respeito pelo teu próximo. Não pode passar ninguém que você faz... Olha aquele lá, olha. Olha que jeito que tá. E dá a risada com o teu companheiro. É, dá a risada. Coisa pequenininha, né? Parece que isso não afeta em nada. Isso afeta, sabe por quê? Você tá mexendo com pessoas que são pequeninos de Deus. Ah, irmã Ruth não é crente, não. Não importa, meu irmão. Ele é um pequenino. Ele é um pequenino. Eu conheci pessoas que gostavam de fazer pouco caso de pessoas pobres. Pessoas que gostavam de fazer pouco caso de pessoas que não sabiam, não tinham educação direito. Então chegavam. Pessoas que não sabiam se vestir. E essas pessoas faziam piada daquelas outras. Isso é abominação diante de Deus. Isso é terrível. Isso é um caráter corrompido. Nós precisamos fazer o nosso caráter se ajustar ao caráter de Cristo. Você já viu Jesus fazendo piada de alguém na Bíblia? Você já viu aqui Jesus fazendo piada de alguém? Irmãos, eu sigo um rapaz não, um senhor já, 40 anos de pesquisa sobre a Bíblia. Não só a Bíblia que nós temos na nossa mão, mas a Bíblia em geral, a Bíblia que está esparramada na terra, falas de Jesus que não estão na nossa Bíblia, mas estão na Bíblia etíope. E ele fala, determinadas coisas ele conta que ele leu, e ali você fica imaginando palavras que Jesus ensinou aos discípulos, mas não constam aqui, mas constam na Bíblia etíope. E você fica vendo, e você percebe naquilo que ele fala, que Jesus tinha muito cuidado para lidar com os pequeninos. Jesus tinha muito cuidado, Jesus não fazia piada de ninguém. Jesus levava a vida a sério.
Ele não levava a Bíblia na esportiva. Ele não levava a vida na brincadeira. Mas ele levava a vida a sério. Ele sabia que palavras têm poder. Palavras, meu irmão, te levam para o inferno ou te levam para a vida eterna. Palavras, meu irmão, são joias. São joias jogadas no vento. Palavras são pérolas para o mal ou para o bem. Você vai ter que escolher para que lado você vai. As tuas palavras dizem para você se você herda a vida eterna ou se você vai herdar o fundo do abismo. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Pois é, meu irmão, preparação do evangelho da paz, calçados os pés. Você tá com o evangelho da paz na tua boca? Você tá com o evangelho que leva para a vida eterna? Você tem capacidade de falar para o teu amigo, se você não se arrepender, você pode perder a salvação? Você tem capacidade para isso? Você tem? Você tem se preparado com o evangelho? Você tem buscado estar diante da presença do Pai para ser trombeta diante da presença dos homens? Como está a tua boca? Boa noite, Fernanda. Como é que está a tua boca? Como é que está a tua colocação diante dos homens? Como é que você enxerga o teu companheiro? Não estou falando só o companheiro da vida, de vida, não. Estou falando aqueles que estão na rua, aqueles que foram criados como você foi, que muitas das vezes você passa por eles e você não quer nem saber porque não pertence à sua linhagem. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que eu vou ter esse escudo da fé? Vai ter, se você melhorar o teu caráter, se você parar de fazer piada de tudo quanto é coisa que você deveria estar quieto e meditando. De você levar a vida a sério, não levar a vida na brincadeira. Irmã Ruth, mas você é mal-humorada. Eu já fui chamada de mal-humorada. Eu já fui muito chamada de mal-humorada. Porque eu não entrava em certas brincadeiras. O meu cônjuge, né, gostava muito de fazer esse tipo de coisa. Parece que eu tô falando aqui, tô lembrando do que ele fazia. Passava na rua, fazia troça das pessoas, e a meninada ria, tudo ria, né? E eu ficava quieta, séria, porque eu nunca gostei disso. E a vida era me chamar de emburrada, que eu não tinha alegria, que eu não, né? Eu não compactuava com a alegria deles. E eu falava, eu não compactuo com isso, eu não gosto disso. Nunca gostei. Nunca gostei. Não estou aqui colocando que eu sou melhor que ninguém de jeito nenhum, mas são coisas que me chocam. Eu nunca na minha vida fiz troça de ninguém. De nenhum bêbado. Tem pessoas que fazem troças de bêbado. Tem pessoas que fazem até maldade com os bêbados na rua. Tem pessoas que fazem coisas tenebrosas. Irmãos, eu moro numa região aqui, que é uma região perigosa, porque aqui é uma região, a única casa pobre que tem aqui é a minha, tá? A única casa pobre que tem aqui é a minha. Todo o restante é tudo gente que tem muito dinheiro. Então aqui passa, né, aquele tipo de gente assim que você tem medo até às vezes. Mas de vez em quando passa uns aqui e me pedem, né, alimento. E eu vou lá e preparo, né? Preparo alguma coisa, eu tranco a porta,
Tranco a janela por medo, não por, entendeu? É exatamente, palhaçada, exatamente isso daí, piadinha, zombaria, exatamente isso. A Deus da glória. É exatamente isso daí. E eu outro dia minha filha falou, mãe, você precisa parar de ficar dando as coisas pros outros aí na frente. Falei, minha filha, Deus vai me guardar. Mas eu não posso ver uma pessoa me pedir um pedaço de pão, me pedir alimento e eu não dar. Eu só não dou para quem você vê que vai jogar fora. Entendeu? Mas eu faço a minha parte. Porque a palavra de Deus diz, né, que nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar diante do Pai e Ele vai perguntar, você não me deu comida, você não me deu vestido, você não me deu isso, você não me deu aquilo. E eles vão perguntar, como assim? Você nunca passou por lá, você nunca esteve lá. Eu falei assim, estive. Quando eu fui na porta da tua casa, você não me ajudou. Então, meu irmão, ou seja, como diz o povo aqui, noiado, né? Ou seja, viciado, o que seja. Mas não se nega um prato de comida. E não se nega o respeito. Entendeu? Não se nega o respeito. Tenho medo, tenho. Clamo o sangue de Jesus para me proteger. Clamo. Peço ao Senhor. Aqui tem uma senhora. Ela faleceu morta por esse pessoal aí. E ela sempre dava comida para uma turma deles, né? E quando foi um dia, ela esqueceu de fechar o portão. E eles entraram atrás dela. E quando entraram, eles pegaram as facas da cozinha e mataram ela. Mas eu digo para você uma coisa. Essa mulher, apesar de ter acontecido isso com ela estava no papel dela de fazer o bem. Ela estava no papel dela de fazer o bem. E Deus é todo poderoso e Deus sabe. Entendeu? Deus sabe exatamente o coração dela. E Deus é aquele que vai julgar segundo aquilo que ela fez. Não deixar uma pessoa faminta lá fora. Passou por situação, foi morta por eles, foi. Mas eles vão dar conta a Deus do que fizeram com ela. Ela não vai dar conta a Deus do que ela não fez. Tá entendendo? Não sei se eu tô conseguindo ser clara aqui, né? Ser clara naquilo que eu tô falando. Temos que tomar cuidado? Temos. Mas nós não podemos rejeitar. Não podemos. Nós não podemos dar de ombros. Nós não podemos. Olha, eu tenho aqui o meu vizinho. Meu vizinho não é crente como os nós, entendeu? Irmã, semana passada minha cunhada abriu o portão para servir café para uma mulher que implorou ajuda. Ela tomou o molho de chaves da casa e saiu correndo. Infelizmente tem isso. Mas Deus é justo. Deus é justo. A nossa parte nós temos que fazer. A nossa parte nós temos que fazer. Temos que tomar cuidado? Temos. Mas nós não podemos. Nós não podemos, irmãos, presta atenção. É uma situação que nós estamos chegando agora, que é... Como é que eu posso dizer? Nós temos que obedecer. Nós temos que ajudar o próximo. Temos que tomar cuidado para ajudar. Mas precisamos. Eu tenho meu vizinho aqui. Eu acho bonito dele. Agora não, que ele está muito doente. Mas aquele homem, ele enchia o carro de marmita. Enchia o carro, a caminhonete dele de marmita. E nesse encher de marmita, a caminhonete dele, ele passava e distribuindo para os mendigos na rua e principalmente para os bêbados que estavam jogados na rua. E eu lembro um dia que ele chegou todo sujo. Ele tinha achado um senhor bêbado jogado no meio da avenida e o homem dormia. Ele fez o trânsito parar todinho, foi lá, pegou o mendigo, colocou na calçada, na sombra, comprou um galão de água gelada para ver se acordava ele, né? Precisava acordar. Cuidou dele ali. No meio de todo mundo, ele não se conteve, ele não olhou para se era esse ou aquele. Olha que ele tem uma caminhonete daquelas caminhonetes.
E ali ele colocou aquele homem em pé, colocou alimento para ele, ainda deu dinheiro para ele comer de noite. E hoje eu vejo ele doente daquele jeito ali, tá sem poder andar. E eu vejo a bênção de Deus ali, porque Deus está sustentando ele. Porque é um homem que fez o bem para o pobre, sabe? Fez o bem para aqueles que ninguém olha. Fez o bem para aqueles que ninguém olha. Então, nós necessitamos fazer o bem. Devemos tomar cuidado, como aconteceu com a cunhada aqui da Mônica. Temos que tomar cuidado. Porque nós não sabemos, mas nós não podemos negar. Presta atenção, meus irmãos. Nós não podemos negar, principalmente no momento em que nós estamos chegando. Porque o momento que nós estamos chegando é um momento onde nós seremos colocados à prova em tudo. Em tudo. Parece que eu estou falando um monte de loucura, né? Parece que eu estou falando loucura, mas eu não estou falando loucura. Eu estou falando aquilo que Deus está colocando aqui em mim. O nosso momento é o momento em que nós precisamos estar alertas. Porque Deus vai nos provar em tudo. Ele está nos provando em tudo. Temos que ser, sim, presta atenção, prudentes como a serpente. Como no meu caso, aqui eu vou atender, eu tranco a porta, eu tranco a janela, tranco lá no fundo e só saio daqui de dentro a hora que eu vejo que tá tudo quieto, que tem alguém na frente, aí eu venho e entrego o que eu tenho que entregar. Então eu tomo cuidado com isso. Então presta bastante atenção, irmãos, presta bastante atenção. Nós estamos num momento em que nós estamos sendo provados. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Sabe o que é o capacete da salvação? Boa noite, Aline. É você estar com a tua mente fixa no trono da graça. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A tua espada, meu irmão, é essa palavra que está aqui. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, é tempo de orar uns pelos outros, é tempo de nos fortalecer, é tempo de estarmos alertas, porque a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem e já está próxima, aonde nós seremos extirpados. Esses que você atendeu, que você deu de comer para eles, muitos deles vão ser aqueles que vão nos colocar para fora das cidades. Mas não importa, não importa. Faça o bem, faça o bem. Tome providências para fazer o bem. Mas em momento nenhum, meu irmão, negue nada para aquele que necessita. Escuta o que eu estou te falando. Porque numa dessa você pode, meu irmão, ser colocado à parte. É tempo da gente vigiar em todos os momentos. É tempo de vigilância. Nós não sabemos se estaremos aqui o ano que vem. Nós não sabemos o que está vindo aí. Mas eu sei de uma coisa, que aquele que perseverar na palavra de Deus, aquele que perseverar na conduta da palavra, aquele que for achado digno de Jesus falar, você atendeu o que eu fui na sua casa, eu pedi comida, eu pedi isso, eu pedi aquilo, e você vai falar, mas o senhor não esteve lá. Não, mas todos aqueles que passaram na porta da tua casa, eu estava te vendo o que você estava fazendo. Aí é que mora a questão, meu irmão. Aí é que mora a questão. Então, como aquela senhora, ela não olhou, né? Ela só descuidou de não fechar o portão.
mas ela fez o bem. Morreu fazendo bem. Tem galardão. Tem galardão. Você vai falar assim, a senhora tá maluca, não tá? Não, não tô, meu irmão, não tô maluca. Não tô. Eu sei o que Deus está me mostrando. Eu sei o que Deus está me mostrando. É tempo de você cumprir os requisitos da palavra de Deus. E os requisitos da palavra de Deus, um deles, atender o pobre e a viúva nas suas necessidades. Porque a divisão das tuas coisas na necessidade do próximo vai fazer a mão de Deus abrir sobre a tua mão. Irmãos, eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque eu não era, a minha visão estava na capa da revista, não estava aqui. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Presta atenção. A tua divisão, o teu abertura de mão para o pobre, para a viúva, para o necessitado, vai fazer a mão do Senhor abrir para a tua vida. Escuta isso. Eu não estou dizendo para você dar para quem tem. Não. Você tem que repartir com aquele que não tem. Presta atenção, meu irmão. A coisa é séria. Esse repartir vai fazer as mãos do Senhor trabalhar pela tua vida. Na hora da tua necessidade, o Senhor vai prover. Você vai lançar o pão sobre as águas aqui e você vai achar ele lá na frente. Inclusive, muito mais agora do que antes. Porque esse agora, presta atenção, esse agora é aquele momento em que nós não temos mais tempo para estar numa cama para morrer. Como é que eu vou falar? Lembra que eu falo de uma amiga minha, que ela falava para mim assim, Ruth, repara para você ver, todo crente mais ou menos, mas que é para a vida eterna, se ele precisa reconciliar com Deus, Deus deixa ele na cama. Ele fica na cama para reconciliar com Deus. Ele fica na cama para purificar. Ela falava assim, ele fica numa cama até 1, 2 anos para purificar, Ruth. Presta atenção. E eu comecei a prestar atenção no que ela falava. E a gente sabia mais ou menos, eu falava para assim, Crélia, o fulano de tal tá de cama. Será que é para purificar? Ela falava, vamos ficar observando. Irmãos, agora nós não temos tempo para purificar. A nossa purificação é agora. É nas nossas ações. É na nossa vivência. Presta atenção, meu irmão. Você ajuda o teu próximo. Você só retenha isso. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Tá entendendo? Simples como a pomba, prudente como a serpente. É isso que nós precisamos ser. Quando vamos ajudar, Senhor, nos cobre debaixo do teu sangue. Me protege. Não deixa que o mal venha sobre a minha vida. Não deixe que ninguém que eu estou ajudando aí fora venha sobre mim para fazer mal nenhum para a minha vida. É você andar debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Mas é hora, meu irmão, de estar na obediência da palavra. Eu sei que parece loucura, mas é o que eu tenho que trazer. Eu tenho que trazer isso. Coloca a tua vida no altar. Sai dessas risadas. Entendeu? Exatamente, é uma falta de respeito. Saia dessas risadas com o pobre. Com aquele que muitas vezes não sabe se vestir, mas você vê os outros, né? Os outros ridicularizando, né? É que nem a Jezabel aí, né? Ridicularizou aquele povo todo lá vestido de bichinho, né? Não sei se vocês viram isso. Jezabel andou ridicularizando todo mundo, né? Os repórteres que precisavam fazer vaquinha para poder comer porque estava muito caro lá, tá muito caro. E Jezabel rindo, tripudiando em cima do povo.
Vamos observar o que vai acontecer com Jezabel, né? Vamos esperar o que vai acontecer com Senaqueribe vendendo o nosso país. Vendendo o nosso país. Ah, irmã Ruth, você saiu de uma coisa e entrou na outra? É, porque é o seguinte, meu irmão. Essa gente não faz parte do reino dos céus. E para eles está reservado coisas terríveis. Mas você faz parte do reino dos céus. Você não pode ser como eles. Dentro da tua comunidade, você precisa ser luz do mundo e sal da terra. Você precisa ter respeito por aqueles que são menos que você. Paz do Senhor. Você precisa ser, você precisa ser luz do mundo e sal da terra. Entendeu? Nós estamos no momento de ser luz do mundo e sal da terra. Saiba disso. Deus vai olhar para tudo isso e Ele vai abrir as suas mãos para a proteção das nossas vidas mediante a nossa conduta. O povo de Deus é um povo escolhido, zeloso e de boas obras. É um povo, irmão, que não pode estar como todo mundo. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. E é verdade, nós não somos todo mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Você já carimbou o teu passaporte para a vida eterna? O que vai carimbar o nosso passaporte para a vida eterna? As nossas ações. O que vai carimbar o nosso passaporte para a vida eterna? A maneira como você trata as pessoas. O que vai carimbar o nosso passaporte para a vida eterna é a maneira que você olha para o necessitado. Tá entendendo? É isso que vai carimbar o nosso passaporte para a vida eterna. E, né, a nossa vida com Deus. Essas são as nossas ações. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O caráter se faz novo, a bondade se faz nova. Entendeu? Provérbios 14, 31. Vamos lá. Provérbios 14, 31. Vamos ver aqui. Em João também fala. Em João fala sobre... Eu não lembro agora que o anjo do Senhor vem todos os dias. Ele sobe todos os dias diante da presença de Deus para contar o que foi feito com os pequeninos na terra. Entenderam? O que foi feito com os pequeninos da terra? 14:31. Diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Olha isso. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Deixa eu ver se eu acho aqui João. Deixa eu ver aqui se é João 10, que fala sobre os pequeninos. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver. Eu não tá aqui, ou é Mateus 10, eu não lembro agora. Mas é uma passagem, tá chovendo forte aqui, tá chovendo forte. Eu não lembro se é Mateus, acho que deve ser Mateus, mas eu não vou agora procurar. Mas lá fala dos pequeninos, que eles sobem todos os dias na presença de Deus, para ali contar para Deus o que fizeram com os seus pequeninos aqui na terra. Entenderam? Eu não lembro agora onde está. Mas é isso daí, meus irmãos. Vamos amolecer o nosso coração. Vamos amolecer o nosso coração para o necessitado. A hora é agora. Se você ainda não amoleceu o teu coração, está na hora de pedir a Deus que te dê um coração de carne. Tirar o coração de pedra, porque isso vai contar. Isso vai contar para os final dos dias que nós vamos passar. Entenderam?
Vamos orar ao Senhor então, vamos clamar a Ele, né, por misericórdia. Vamos clamar ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos já em momentos finais, aonde nós seremos provados de todos os lados. É tempo de buscar o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, de maravilha. O Senhor é um Deus que cuida do Teu povo. O Senhor é um Deus que faz maravilhas no nosso meio. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ter um coração amolecido. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter um coração fraterno. Um coração, Senhor, que possa ajudar aqueles que não têm. Que o Senhor venha, Pai, nos dar a capacidade de abastecer o nosso próximo. Senhor, nos livra dos temporais. Nos livra, Senhor, das avalanches. Nos livra, Senhor, do pior nas nossas vidas. Tenha misericórdia, Pai. Vem ser conosco. As coisas estão se apertando gradativamente. As coisas estão ficando cada dia mais densas. As trevas estão se fechando. E nós ainda estamos aqui. E nós te pedimos, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Lembra do teu povo. Lembra, Senhor, daqueles que estão com o coração sincero diante da tua presença. Nos ajuda, Senhor, ser luz do mundo, sal da terra. Nos ajuda, Senhor, a estar diante de ti. Nos ajuda, Senhor, a fazer prova de ti. Nos ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos. Nos ajuda, Senhor, a estar diante da tua presença. Nos ajuda, Senhor, quando chegarmos lá nos portões celestiais, que o Senhor nos perguntar: você fez o que com fulano de tal? Você fez o que? Você deu comida para mim? Você me abençoou? O que você fez? E você possa olhar: não, Senhor, eu abasteci o pobre, eu abasteci o necessitado. E o Senhor te diga: entra, meu filho, para o gozo do teu Senhor. Oh Deus, oh Pai, coloca um coração de carne no teu povo que precisa, Pai, entender que nós já estamos no momento em que não vai restar nada. Ninguém vai ter nada. Mas o que vai restar é a boa ação que nós fizemos agora. É a boa ação que o teu povo fez pelo pobre, pelo necessitado. É isso que vai ficar. É isso que vai ser a nossa entrada contigo, para não passar por todas as coisas aqui, mas termos pontos contigo. Não. Ela lançou o pão nas águas e depois de muito dia vai achar: eu vou guardar os meus filhos. O pão vai ser acrescentado. Eu vou acrescentar o pão. Eu vou acrescentar a farinha. Eu vou acrescentar o azeite. Eu vou acrescentar a vida. Em meio à tribulação, eu vou dar paz para o meu povo. Em meio à guerra, eu vou guardar o meu povo debaixo das minhas asas. Em meio às coisas que estão vindo aí, para nos desanimar, o Senhor será o nosso socorro bem presente na tribulação. Em meio a tudo que está para vir, tudo, o Senhor nos guardará no seu refúgio. Sê conosco, Pai. Guarda as nossas almas de não pecar contra ti. Guarda as nossas vidas de estar dentro da tua vontade. Guarda o nosso ser. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos faz compreender a tua vontade. Nos faz compreender, Senhor, a necessidade do próximo. Eu te louvo, Pai. Eu bendigo o teu santo nome. No nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém
e amém. Irmãos, presta atenção. O que foi falado aqui hoje parece que não é nada, né? Mas são essas ações que o Senhor vai começar a nos pesar na balança. Fica em alerta. Fica em alerta. O Senhor vai começar a nos pesar na balança, na nossa liberalidade. Não tenha medo de faltar nada para você, não vai faltar. Pode dividir com o teu próximo, pode dividir com aquele que passa na tua porta, porque o Senhor vai aumentar o azeite da botija e a farinha da panela não vai faltar. Escuta o que eu estou lhe dizendo, mas você precisa ser liberal. Você precisa ter o coração do Pai. Você precisa entender isso que Deus está mandando falar hoje. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.